Olá pessoal, seja bem-vindo ao treinamento de macro Script Case. Na aula de hoje, iremos iniciar o aprendizado de utilização das macros do grupo SQL. Bom, as macros do grupo SQL são SC Begin Trans. Essa macro ela inicializa um conjunto de transações no nosso banco de dados. SC Change Connection. Eu consigo trocar dinamicamente as minhas conexões da minha aplicação ou das minhas aplicações. SC Commit Trans, ela efetiva as transações do meu banco de dados. Ela é utilizada, por exemplo, quando eu faço um redirecionamento para uma outra aplicação, um exemplo. SC Concat, com essa macro eu consigo concatenar os campos do meu select. SC Connection Edit, eu consigo editar as minhas conexões em tempo de execução da minha aplicação. SC Connection New, eu consigo criar uma nova conexão em tempo de execução da minha aplicação. SC Error Continue, ele desativa o tratamento de erro do banco de dados do script case. Então, se der um erro de banco de dados, em vez da minha aplicação parar, ela continua a execução. Ajeitar aqui um pouquinho melhor a tela. SC Error Delete, ele configura uma variável que contém a mensagem do banco de dados, caso de algum erro de exclusão, e eu consigo tratar essa mensagem passando uma mensagem melhor para o meu usuário. SC Error Insert faz a mesma coisa que o SC Error Delete, mas em caso de erro de inserção no meu banco de dados. SC Error Update faz a mesma coisa que o SC Error Delete ou SC Error Insert, só que na situação de eu estiver alterando meu banco de dados. Então eu consigo pegar a mensagem de erro que vem no meu banco de dados, de exclusão, inserção ou alteração, tratar essa mensagem e mandar uma mensagem melhor para o meu usuário. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui na tela. SC Exec SQL. Bom, essa macro ele executa um comando SQL com os parâmetros que eu passo com as informações da minha aplicação, tá? SC Lookup. Essa macro executa um comando select, tá? Eu passo os parâmetros e ele me traz as variáveis para que eu possa tratar a resposta do meu banco de dados. SC Reset Change Connection. Ela apaga as trocas feitas pela macro SC Change Connection. SC Reset Connection Edit. Ela desfaz as edições de conexões que eu fiz com a macro SC Connection Edit. SC Reset Connection New. Ela desfaz as conexões feitas com a macro SC Connection New. SC Rollback Trans. Ela descarta as transações do meu banco de dados. SC Select. Ela executa o comando Select informado com meus parâmetros dentro da minha aplicação. Deixa eu dar uma subidinha aqui melhor. Opa. SC Select Field, ela altera dinamicamente os campos que serão recuperados na minha consulta. SC Select Order, ela muda dinamicamente a cláusula Ordered By da minha consulta. SC Select Where, ele adiciona dinamicamente uma condição where na minha aplicação de consulta. SC Set Fetch Mode, ela modifica o tipo de retorno do meu dataset do meu comando select. SC SQL Injection, ela protege os meus campos ou minhas variáveis contra SQL Injection. SC SQL Protect, ela protege o valor digitado de acordo com o banco de dados utilizados, tá? Isso é um ponto importante falar. SC Where Current me disponibiliza o select original mais o filtro que eu estou utilizando na minha aplicação. SC Where Origin disponibiliza o conteúdo da cláusula where do select original da minha aplicação. E isso aqui não é uma macro, mas são variáveis database, são variáveis especiais que contêm as informações de acesso do meu banco de dados. Bom, a primeira macro que nós vamos ver, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos trabalhar com macros que se completam. Então, por exemplo, nessa aula nós vamos ver a SC Begin Trans, a SC Commit Trans e a SC Rollback. Numa outra aula, nós vamos ver a SC Connection Edit, por exemplo, e SC Reset Connection Edit, tá?
Então sempre vamos trabalhar com as macros que estão sempre agregando ou trabalhando junto com as outras macros. Então iremos iniciar com SC Begin Trans, SC Commit Trans e SC Rollback Trans. Então vamos à primeira macro. SC Begin Trans. Bom, essa macro é utilizada para inicializar um conjunto de transações do banco de dados. Ela é utilizada em aplicações onde eu faço manutenção do meu banco de dados. Seja ela inclusão, alteração ou exclusão. Pode ser utilizado nos eventos on after delete, on after insert, on after update, on before delete, on before insert, on before update, ou em uma manutenção no banco de dados direto no banco de dados. Não precisa ser no SQL original da minha aplicação, como nós vamos fazer aqui no nosso exemplo. Então, nós vamos fazer um insert numa outra tabela, por exemplo, para poder dizer que não precisa ser relacionado ao SQL principal. Bom, geralmente ela é utilizada junto com o SC Commit Trans, que serve para finalizar ou confirmar a manutenção no banco de dados, ou o SC Rollback Trans, que cancela a transação, tá? Lembrando que, deixa eu pegar esse pedaço aqui, é importante, o parâmetro conexão, ele é opcional. Se você não informar, ele assume a conexão principal da aplicação. Bom, aonde eu utilizo essa macro? Aplicações do tipo blank, aplicações do tipo calendário, aplicações do tipo gráfico, aplicações do tipo consulta, aplicações do tipo filtro, aplicações do tipo formulário e aplicações do tipo controle. Aonde? Em qualquer lugar onde eu posso colocar um comando. Em qualquer lugar onde eu vou fazer um update numa tabela, em qualquer lugar onde eu vou fazer um delete numa tabela, em qualquer lugar onde eu vou fazer um insert em uma tabela. Então vamos entrar aqui no meu script case, formar o login e senha. Enquanto ele abre aqui os projetos, eu vou abrir aqui Begin Trans. Só quero, enquanto ele abre esse projeto aqui, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Nós vamos fazer no form requisição agendamento nesses dois eventos. Eu coloquei os mesmos fontes no commit de trans e os mesmos scripts no rollback trans, tá? Mas nós vamos fazer tudo de uma vez só. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um botão chamado btn SQL. Então vamos lá, form requisição agendamento, administrador, form requisição, é cliente, form requisição agendamento. Vou vir aqui em botões, criar um novo botão que eu vou chamar de btn SQL. Vai ser PHP, o tipo btn SQL. Pronto, vou criar aqui o meu botão. Opa, perdão, criei errado. Vou deletar já. Aqui eu criei um botão do tipo ligação. Vamos lá, btn SQL e PHP. Pronto. Bom, vamos vir aqui. Vou copiar o código e colocar aqui. Eu vou chamar aqui o método PHP transação. Vou dar um SC exit, que é onde eu vou dar um refresh na minha tela, tá? Então, vou pegar aqui este nome do método, programação, método, novo método, PHP transação, pronto. E vou vir aqui e vou copiar aqui os meus comandos. Bom, então eu dei um begin trans aqui, coloquei as informações que eu vou atualizar, vou fazer um insert no banco de dados históricos agendamento, tá? E vou chamar a aplicação, desculpa, eu vou dar um commit trans para efetivar a transação, e depois da transação efetivada no banco de dados, eu vou dar um srd para grid históricos agendamento. Então vamos lá, eu vou primeiro chamar essa grid históricos agendamento aqui no administrador.
grid históricos, agendamento. Deixa eu só confirmar aqui. É esse mesmo. Ele está aqui. Eu vou informar o ID agendamento como 1. Então, 1. E eu tenho aqui, ó, novo registro, tá? Então, ok. Vou voltar aqui na minha aplicação. Para ficar diferente, vamos colocar aqui, novo registro, curso macro. Pronto. Então, eu vou executar a minha aplicação. Um momento só enquanto gera o código-fonte. Vamos informar aqui os parâmetros. Então, quando apertar esse botão, ele vai redirecionar a aplicação do histórico. Então, aqui, ó, novo registro curso macro. Ok. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou comentar o SC committed e vou deixar o SC rollback. Ele não vai criar um novo registro. Então, só para ter aqui, ó, 22, 41, 28, tá? Então, vamos informar aqui. Executar. 22, 41, ele não criou o registro. Então, pessoal, na aula de hoje, nós aprendemos 3 macros. A SC Begin Trans, que inicializa um conjunto de transação no nosso banco de dados. Junto com ela tem que ter o SC Commit Trans, o SC Rollback Trans. Então aprendemos o SC Commit Trans, que efetiva uma série de transação na base de dados. Isso aí é usado bastante para quando eu vou redirecionar minha aplicação, para ter certeza que a alteração, a inclusão, a exclusão foi efetivada, tá? Por si só, o script que já faz isso, mas quando eu redireciono, eu mando para uma outra aplicação, eu quero garantir que isso seja feito. E também aprendemos a utilizar a SC Rollback Trans, que descarta a transação realizada anteriormente na minha base de dados. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos e até a próxima aula.